Olá pessoal, professor Ed, desta vez para apresentar mais uma ferramenta de softwares de apresentação. Então é a ferramenta Geniali, é uma ferramenta atual e que de certa forma vem atraindo olhares das pessoas que cada vez mais necessitam utilizar aí apresentações criativas, dinâmicas, enfim, tornar realmente essas apresentações bastante interessantes aos olhos aí do público. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é acessar a página genial.li, como está aqui no canto, genial.ly, na verdade, perdão. E uma outra informação é que você precisa ter acesso a uma conta, que pode ser no Facebook, pode ser no Office 365, pode ser Gmail, ou se você preferir, você pode criar a sua conta utilizando qualquer outro e-mail. Então, você vai vir aqui na opção de criar sua conta free, ou seja, você não vai pagar. É importante ressaltar aqui também que essa ferramenta ela possui alguns recursos adicionais, como por exemplo alguns templates, alguns temas. E aí, se você quiser ter acesso a esses temas, você tem a possibilidade de fazer adesão de diversos planos disponíveis aqui dentro da plataforma. Tá? Então, conforme eu for apresentando, eu mostro para vocês como funciona essa parte aí paga. Mas no mais você consegue fazer muita coisa interessante de forma gratuita. Okay? Então, no caso, você vai pedir para criar uma nova conta. Aqui você vai ver embaixo as opções, né, de tá pequeno aqui, então tá, beleza. Continuar com o Google ou pedir outras contas. Então você tem a opção de LinkedIn, a opção de Twitter, a opção de Office 365 e também o Facebook. Então aí é mais uma forma de você usar o Facebook de forma laboral. Ou se você preferir, você pode vir aqui, colocar um e-mail, uma senha e confirmar essa senha. No meu caso, como eu já tenho uma conta, inclusive eu já estou logado aqui com o meu Facebook, eu vou lá, vou pedir para fazer o login. O processo de criação de conta é bem simples, pessoal. Depois que vocês colocarem um e-mail, eles vão encaminhar para o seu e-mail um link de ativação para que você possa utilizar a plataforma Geniali. Okay? Então aqui eu vou pedir para fazer o login usando a minha conta no Facebook. Vou aguardar um pouco. E aí ele vai abrir o painel com os recursos. Certo? Então logo lá na parte superior a gente vê aqui, ó, upgrade para Premium. Então, no caso aqui, né, se você sentir interesse, você pode fazer adesão e verificar quais são os planos. Então, eu vou ver que aqui eu tenho a possibilidade, logo no lado esquerdo, de criar uma apresentação, no caso aqui intitulada Geniali. Eu tenho a opção de visualizar o que eu já tenho de criações, ou seja, o que eu já desenvolvi. Eu tenho também a opção de trabalhar com alguns componentes, como logo, cores, e aí vocês vão perceber que esses recursos eles são pagos, tá? Então, caso você queira colocar uma logo no lugar, por exemplo, da logo da plataforma Geniali, você pode colocar, mas aí você precisa fazer adesão, tá? E aí você também pode procurar outros modelos aqui disponíveis para que você possa se inspirar, tá? No caso, temáticas. Então, isso que é bacana. Então, se você vai trabalhar com conceitos, por exemplo, de sustentabilidade, você pode escolher temas que se enquadrem nesse sentido. Você vai falar de tecnologia, então posso escolher aqui uma temática que eu acredite aí que vá contemplar, enfim, apresentações de acordo com essa temática. E aqui tem os planos, eu posso alterar para
outro idioma, no caso ou espanhol ou francês, então eu vou deixar aqui no inglês, ainda não tem a tradução. Aqui tem a parte de configurações de conta, enfim. Então vamos ao que importa. Eu vou pedir para criar uma apresentação. Quando eu pedir para criar essa apresentação, eu vou ver que eu tenho vários recursos aqui. Tá? Então eu tenho apresentação, eu tenho gamificação, eu tenho interação com imagens, enfim, uma série de recursos que eu posso utilizar. Neste momento nós vamos ficar com a criação de apresentação. Então eu vou pedir aqui Create, e quando eu escolher essa opção, irão aparecer aqui diversos templates, diversos modelos de apresentações. Então aqui está tudo misturado, tem apresentação gratuita, tem apresentação paga. Então o que eu sugiro você fazer nesse momento? Escolher aqui no botãozinho superior a opção Free, porque aí tudo que for aparecer aqui para você está livre. Ok? Então vamos lá, vamos supor que eu vou apresentar algo voltado para a temática de games. Então eu fui lá, procurei, e aí eu verifiquei que essa opção aqui é interessante. Então antes eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar nela, vou aguardar um pouco e verificar. Tá? Então você não precisa de cara já escolher, então você vai olhar o estilo dela, o que ela contempla. Essa sequência, você pode alterar ela depois, então não necessariamente vai ficar igual está aqui. Então vamos supor, estou em dúvida, vou lá, vou pesquisar outro. Então você pode ir lá, clicar no outro e do mesmo jeito verificar. Esse aqui, não sei, acho que eu não gostei. Vou voltar lá no Pac-Man, tem mais a ver com a minha temática. Então aí eu já sei que eu vou trabalhar com esse template, então eu vou vir aqui embaixo, pedir para usar. Uma informação importante, eu sei que isso vai estar lá no final, mas de repente eu posso deixar passar. Essa apresentação, para você utilizá-la, você vai ter que estar conectado. Tá? Então não tem como você, nesse plano aqui, baixar para o seu computador. Então vai ser gerado um link, lá no final eu vou mostrar, vai ser gerado um link, e aí nesse link é que você vai chegar no lugar da sua apresentação e vai se conectar ao mesmo. Então a apresentação ela vai ser trabalhada ali de maneira online, certo? Então aí aqui, agora eu posso verificar quais são os slides, vamos dizer assim, os geniales que eu quero trabalhar. Então eu posso vir aqui, selecionar todos ou só alguns, né? Vamos supor, vou desmarcar esse aqui, não gostei. Aí vai em ADD. Quando você fizer isso, só aguarda um pouquinho que a conexão do professor está meio lenta aqui. E ele já vai cair na tela. Então o que você vai fazer? Você já pode editar esse Geniali. Então você pode trocar o nome, colocar o nome da instituição, você clica em cima, ele já abre para você editar. Aqui, deixa eu fechar essa tela de aviso. Aqui eu posso colocar temática, eu posso colocar o meu nome. Então vamos supor, vou falar sobre o setor de games. Setor de games. Então aí vocês vão ver que ficou com uma fonte muito grande. Então eu posso diminuir aqui. Aqui em cima tem a barrinha de formatação. Tá? Então você pode editar os textos, alinhar, trocar o tamanho de fonte, parágrafo, negrito, itálico, enfim, todos aqueles recursos que nós conhecemos lá dos editores, sejam de textos, de planilhas, enfim. Aqui eu posso trocar, colocar meu nome, se eu quiser eu posso mudar o elemento de lugar, ó. Então isso que é bem bacana, tá? E durante a apresentação, vocês vão ver que esses elementos, eles têm, fora essa animação que vocês estão vendo aí,
Algumas outras coisas surgem também no decorrer, dependendo aí do template, tá? Então aí esse vai ser a minha primeira tela, por exemplo. Eu posso ir para a minha segunda. Não tem muito segredo, tá, pessoal? Basicamente, uma vez que você está dentro, você vai usar e abusar da sua criatividade. Tá? Então eu posso alterar, aqui eu posso apagar tudo, colocar um novo texto, enfim, reaproveitar alguns elementos. Tá? Então vamos pegar aqui na terceira tela. Vamos supor, eu quero deletar esse texto e quero incluir ou um novo texto de um outro jeito. Então eu tenho aqui a formatação, ó, textual, título 1, título 2, enfim, vários tipos de formatações. Ó. Então eu clico na formatação, ela já aparece aqui. São fontes assim bastante atrativas. Tá? Então vamos supor que eu queira colocar uma imagem. Eu vou lá na imagem e aí eu tenho a opção de buscar diretamente do meu computador ou escolher algumas imagens que já estão disponíveis aqui. Tá? Então vamos supor que eu queira pegar uma imagem do meu computador. Deixa eu escolher aqui uma. Vou pegar essa aqui. Olha lá, ele vai carregar para mim. Só eu aguardar alguns instantes. Feito isso, deixa eu deletar esse. Eu posso clicar na imagem ou arrastá-la até a apresentação. Certo? Deixa eu tirar isso daqui. E assim eu posso ir adicionando diversos elementos. Tem alguns outros recursos. Deixa eu voltar lá. Aqui na parte da imagem, ó, tem algumas imagens que você pode pesquisar diretamente no servidor do Geniali. Então você coloca o nome aqui, pede para pesquisar. Ou você coloca a URL, ou seja, o endereço da página direta aqui, o link dela. Você pode trabalhar com a edição dessa imagem também, deixar ela de forma transparente, enfim, né? Tem alguns recursos aqui que são bastante interessantes também para formatação da imagem, certo? Aqui tem alguns outros recursos, caso você queira utilizar uma imagem de gráfico, enfim, outros componentes, você vai encontrar aqui mapas, sons. Também tem elementos interativos, então às vezes você quer colocar lá no final o seu perfil do Twitter, por exemplo, você pode vir aqui, ó, colocar o elemento, tá? Você vai ver que aqui você pode atualizar ele, colocar o link das redes sociais. Tem as telas que você pode já usar, que são telas pré-formatadas, de acordo com a temática, enfim, com o que você está trabalhando. Tem o plano de fundo, que você também pode alterar, colocar cores. Então não é porque a apresentação está de uma cor que você vai ter que ficar com essa cor sempre. Né? E aqui na última opção, na opção de Pages, você tem a possibilidade de visualizar o que você tem até então. Tá? Então você inclusive pode clicar, ó, e arrastar e mudar de local esses slides. Tá? Você pode duplicar também. Ó, clica aqui, ele duplica. Ó. Você pode deletá-lo. Delete. Então, assim, é uma ferramenta que vai depender muito da criatividade de vocês. Porque ela é bem intuitiva. Tá? E, assim, quando você vai apresentar, o pessoal fica, assim, maravilhado, porque realmente fica uma apresentação bastante interessante. Aí você vai falar assim, Ed, mas e se eu não gosto dessa questão de sobrecarregar a apresentação, de animação, eu acho que atrapalha. Existem outras opções mais clean aqui dentro do recurso, da ferramenta. Tá? Então vai de acordo com o seu estilo. Então tem muitos estilos, como vocês viram lá atrás. Aqui, ó, você pode dar um nome para a sua apresentação, então você pode colocar seminário, por exemplo, seminário 1, né? E aí automaticamente ele salva, ele vai salvando para você uma outra funcionalidade bastante interessante, ele vai salvando de forma automática. Aí aqui você tem a opção de adicionar colaboradores, então às vezes você está numa equipe e aí você quer enviar a apresentação para o seu colega adicionar lá a parte dele, enfim, contribuir. Você pode colocar o e-mail dele aqui e clicar em enviar. Aí ele vai ter acesso. Aqui ao lado você vai
poder visualizar como é que está ficando a apresentação. Olha lá. Então eu não fiz muita coisa, né? Você pode voltar a editar. Aqui você tem a opção de colocar o título, uma descrição e também de habilitar de forma pública. Tá? Então a sua apresentação ela vai ficar pública. Se você quiser privar, é um recurso premium. Tá? Então vou deixar público. E aí, depois disso, eu tenho essas três opções. Na verdade, duas nesse caso, né? Porque a terceira é paga. Então, eu posso apresentar, no caso, vou ter acesso ao link. Eu posso compartilhar esse link. Vamos visualizar aqui. Apresentar, então ele já vai abrir diretamente aqui, ó, Seminário 1, por aí usuário. Então, é esse link aqui que você pode enviar para WhatsApp, e-mail, enfim. E na hora da sua apresentação, basta você acessar esse link. Então, não necessariamente você precisa fazer o login no Geniali. Basta você acessar o link. Vamos voltar lá, opção de compartilhar. Então, aqui eu posso copiar o link e disparar aqui, ó, por exemplo, nas redes sociais, né, Facebook, Twitter, LinkedIn. Eu posso encaminhar por e-mail e também eu posso vir aqui, caso eu tenha um blog, um site, e copiar esse código diretamente para o meu site. Aqui tem outras opções, algumas são pagas, né? Na verdade aqui, ó, o Google Classroom é gratuito, o Microsoft Teams você precisa ter uma conta, né, institucional, enfim. Se você é professor, você pode já importar isso para o Google Sala de Aula e é um importante recurso aí disponível na atualidade. Então usem e abusem da criatividade de vocês, seja para apresentar um negócio, seja para apresentar um trabalho, enfim, seja para apresentar um material na igreja ou em qualquer outro lugar. Tá? Então, o poder da criatividade está aí nas mãos de vocês, certo? Forte abraço!